Olha, presidente, tem o vídeo aí da presidente da Câmara Municipal de Natal. Macau, não? Nos anos 70, Marina, Adhemar de Barros, então governador de São Paulo, foi governador de São Paulo. Foi governador de São Paulo. Ele criou um bordão que ficou carimbado em cima de Paulo Maluf. Mas Paulo Maluf foi o continuismo disso. E Adhemar de Barros disse: rouba, mas fácil. Rouba, mas fácil. E Paulo Maluf ficou conhecido como político que roubava, mas fazia. Você chegava em São Paulo todos dias: doutor Paulo Maluf é ótimo, ele rouba, mas faz. Isso eram outras épocas. Era a época, Bruno, que a sociedade não era tão vigilante, não existia redes sociais, a imprensa não era online. O Ministério Público não tinha Ministério Público. Não tinha Ministério Público. E o político tinha um poder muito grande. E algumas pessoas no Brasil se acostumaram a isso. Acredite se quiser, em 2020, no dia 2 de março de 2020, a vereadora Diana Lira, do PHS de Macau, e eu pesquisando na internet hoje cedo descobri que ela também é presidente da Câmara Municipal de Macau. E aí, Mariana, Paulo e Bruno, não importa o tamanho do município, não importa se Macau é fundamental ou não para o país ou para o Rio Grande do Norte. Isso não está em questão. A questão é a atitude de uma política que mostra não só o descaso, Mariana, mas como trata a coisa pública e a casa que ela é presidente. Por exemplo, Mariana, quem nos assiste aqui agora concorda que seu funcionário de casa, competente, que limpa tudo direitinho, rouba o que você tem? Não. Alguém concorda com isso? De forma nenhuma. Eu concordo. Enio Cinedino, dono da CFM, vai concordar que BG, que é líder da audiência, que apresenta bom programa, que eu não faço as coisas certas aqui? De forma nenhuma. Isso não existe. Mas, enfim, a vereadora Diana Lira, eu vou colocar o vídeo agora na internet, e o vídeo no YouTube vai o áudio para vocês escutarem o que é que ela disse, depois a gente comenta. Não é. E diga uma coisa, vou dizer em alto e bom tom, para quem gosta e para quem não gosta. O prefeito Flávio Veras foi condenado pelos erros dele, foi, mas tem o meu respeito, porque no tempo que roubava, tinha obra em Macau. No tempo que roubava, tinha as coisas em Macau. Hoje não tem roubo. E cadê as obras? Cadê os dinheiro? Cadê as coisas acontecer? Então, ladrão, do jeito que eu levanto para Lula, digo também, roubou. É velho a história? É. Roubou, mas fez. Mas querendo ou não, que goste ou não, Flávio, Zé Antônio fizeram. E hoje não tem roubo e não temos nada em Macau. Muito obrigado. Vereadora Diana Lira, Paulinho, Bruno e Marina Vieira. Paulinho com a mão na cabeça daqui. Eu fico imaginando se fosse assessora de comunicação dessa senhora eu pedi as contas nesse momento, né? E o pior, para justificar o erro de um ex-prefeito que foi preso, porque cometeu vários erros, né? Justificar um erro com uma palavra dessa. Vou embasar mais. O atual prefeito de Macau, ele não tem uma boa gestão. O jornalista Túlio Lemos, o qual conhecemos, sim, tem uma gestão desaprovadíssima em Macau. Né? É o primeiro ponto. Por que eu estou falando isto? Porque Macau vem na sequência de 2 prefeitos que foram presos. Flávio Veras teve 2 gestões e Reginaldo Pinheiro, se eu não me recordo o nome. Ambos os prefeitos estiveram presos por causas ligadas à corrupção. O que é que a vereadora disse? E usou Lula como exemplo, que roubou, mas fez. E que ela, como política, prefere que roube, mas fez. Ela é presidente da Câmara Municipal de Natal. Será que ela rouba, mas faz? De Macau. Será que ela rouba, mas faz? Pelo discurso. Ela é presidente da Câmara. Será que ela rouba e mais faz? Diz que quem disso cuida, disso usa, né? Qual é o exemplo que uma pessoa dessa dá para o seu filho? O que é que ela diz quando chega dentro de casa? Meu filho, eu concordo com isso. Roube onde você for trabalhar, onde você for estudar. Faça o ilícito, mas faça bem feito. Bruno e Paulinho. Se for roubar, roube fazendo bonito. Como é que pode? Eu sou adepto da teoria de que não há nada mais poderoso do que o exemplo. A gente pode falar o que for, mas se o nosso comportamento não for condizente com aquilo que a gente diz, a gente acaba... a máscara cai em determinado momento, né? Então eu fico muito preocupado quando a gente vê uma presidente de Câmara, uma presidente de um poder legislativo pregar que qualquer servidor público roube, desde que ele seja eficiente na condução do seu trabalho. Ora, a honestidade, a idoneidade é uma característica básica que qualquer servidor e qualquer pessoa deveria ter. E aí, ela defender um negócio desses, a Câmara deveria ter coragem de aplicar um processo na Comissão de Ética da Câmara para que esta vereadora
seja punida exemplarmente. Porque não tem cabimento, Bruno, Paulo e Mariana, a gente vê alguém falar de peito aberto de que pode se roubar no Brasil um dinheiro que é do povo. É ninguém intervir no momento que ela fala também, né? Eu não sei o decorrer do vídeo, se aparece alguém que faz. Isso foi um furo do blog do BG, Paulo. Eu não duvido que esse vídeo da vereadora de Macau, Diana Lira, do PHS, ganhe as páginas do Brasil todo, nacional, inclusive vá para as grandes TVs. Pois não duvido. Porque eu fiquei... Mariana olhou para mim, eu fiquei meio perplexo, porque ela diz no começo, eu vou dizer aqui em alto e bom som, né? Eu vou dizer aqui em alto e bom som, usando a tribuna da Câmara. E eu ia comentar isso, Bruno, eu quero muito acompanhar o desdobramento disso. Né? Bruno, e a gente volta a refletir sobre como cidades, Macau, Guamaré, Alto do Rodrigues e outras, que tiveram a oportunidade histórica de embalar economicamente por causa de royalties, de petróleo, de sal e tal, jogaram tudo no lixo, né? A gente vê, eu lembro demais de uma reportagem que a revista Exame veio fazer em Guamaré e em Macau, mostrando que as pessoas ainda moravam em taipa, em casa de taipa ou de palha. Emílio Vigílio, acho que fez uma reportagem dessa para o Jornal Hoje também, então deixa a gente numa vergonha tão grande no Rio Grande do Norte.